Mande seu Espírito Santo para nos dar a interpretação desse livro. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Vamos começar então, meu pessoal? Bora lá, povo de Deus. Então vamos começar. Deixa eu só ver se eu consigo puxar o microfone um pouquinho pro lado. Aí. O microfone, para antes de eu começar, uma última pergunta, pessoal. O microfone tá num bom volume para vocês? O som de fundo também tá num bom volume? Como que tá para vocês aí? Fala comigo. Tá tudo ok? Tudo num bom volume? Microfone e o som de fundo? Puder comentar aí no chat se tá tudo ok. Pessoal, Camila, alguém? Só preciso dessa confirmação pra gente continuar. E aí a gente começa a leitura. Vai que vocês não estão nem ouvindo. Aí não dá pra começar. Bom, vou considerar então. A Bruna respondeu, a Camila também. Obrigado, gente. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Agora todo mundo respondeu ao mesmo tempo. Deixa eu calibrar a luz aqui. Aí. Pronto. Então vamos começar, pessoal. Para a honra e glória do nosso Criador. Capítulo 1. Os Atos dos Apóstolos. Então, pessoal, o que é os Atos dos Apóstolos? É de fato o que diz o livro. Os Atos dos Apóstolos. São as atitudes, né? As ações que os apóstolos fizeram após a morte de Jesus, né? Através do Santo Espírito, através do Espírito Santo. Então vamos começar, meu pessoal. Deixa eu só mudar esse som de fundo aqui, que esse som de fundo não tá muito legal, não. Tá meio de velório esse som de fundo aqui. Vamos colocar um outro aqui, ó. Ficou esse aqui. Pronto. Vamos lá então, pessoal. Capítulo 1. A promessa do Espírito Santo. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Pessoal, então, aqui a gente já pode ver que o Jesus, ele ficou com os apóstolos, e sendo visto pelos apóstolos, durante 40 dias, tá, pessoal? E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, pessoal, a gente já vê a promessa aqui. Qual que era a promessa de Jesus? Ele ficou 40 dias ali com os discípulos, né? E disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém. Por quê? Porque ele fez uma promessa que ele mandaria o Espírito Santo, e que João batizou nas águas, e eles seriam batizados em Espírito. Então Jesus pediu para que eles esperassem para que a promessa se cumprisse. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste templo o reino de Israel? E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deixa eu subir um pouquinho. Obrigado pelo presente, Jaqueline. Deus abençoe, tá? Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e em até a última parte da terra. Pessoal, enquanto eu vou falando, obrigado, Camila, pela rosa. Responde pra mim uma coisa, gente, enquanto eu vou lendo aqui. A minha voz, ela não tá rachada não, né? Tipo, rachando. Como se tivesse estourada. Só me fala isso enquanto eu vou lendo, tá? Deixa eu subir um pouquinho.
E falado estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima. Então, ou seja, pessoal, ele falou essas coisas para os discípulos. Tá normal. Fechou, pessoal. Muito obrigado. Então, ou seja, ele falou essas coisas para os discípulos, tá? E subiu. Subiu para onde, gente? Subiu para os céus, né? E quando eles e falando essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Na verdade, não foi nem ele que subiu, né? Ele foi levado para cima, né? O próprio Pai levou ele. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galiléia, por que estáis aí parado, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Ou seja, qual que é a promessa aqui, pessoal? Da mesma forma que Jesus subiu aos céus, ele também vai voltar da mesma forma, dos céus, tá? Veja eu subir a Bíblia, eu acho que eu consigo subir a... Aí, eu consigo subir um pouquinho assim, pronto. Sucessor de Judas. Então, pessoal, Judas, a gente sabe que ele foi de arrasta pra cima, né? Porque ele se sentiu muito culpado por ter entregado Jesus. Então, foi escolhido um sucessor para ele. Vamos descobrir quem é. Então, eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém. Uma jornada de um dia de Shabá, tá? E, entrando, eles subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Esse aqui não é o Iscariote, tá, pessoal? É o irmão do Tiago. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A minha Bíblia é King James, Camila. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse: estavam cerca de 120 número de nomes reunidos. Então tinha cerca de 120 pessoas reunidas quando ele falou, pessoal. Ele falou o quê? Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Porque ele foi contado conosco e obteve parte neste mistério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas suas entranhas jorraram para fora. Pesado, hein, pessoal? Dominga, obrigado por compartilhar a live, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ajeitar aqui a Bíblia. Peraí, tá cheio de fio aqui. Pra gente ler o próximo, a continuação, né? Aí. Pronto. A gente tá no capítulo 1, versículo 19, Ni. Versículo 19, tá? Kaique, seja bem-vindo, obrigado pelas rosas, Deus abençoe sua vida. Capítulo 1, versículo 19, vamos lá. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama de Aceldama, isto é, campo de sangue, que foi o campo que Judas comprou com as moedas, né? Como a gente acabou de ler. Porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Ou seja, desde aquela época, pessoal, o Davi já tinha escrito essa profecia que o quê? Que a habitação, né, que o Judas comprou ficaria o quê? Desolada, e nenhum homem habitaria nela. E também foi profetizado o quê? Que outro homem tomaria o seu bispado. Ou seja, outro homem iria substituir Judas, né, como apóstolo. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que, dentre nós, ele foi levado para cima. Ele quem? Jesus.
um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. E eles apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e Matias, que tinha por e Matias. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes 2 tens escolhido. Obrigado por seguir, Will. Para que ele tome parte neste mistério e apostolado do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. Então o que está falando aqui, pessoal? Eles estão pedindo orientação para Deus, para que Deus escolha quem será o substituto. Se é José, chamado Barsabás, com o sobrenome José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e Matias. Então eles estão pedindo para que ele tome parte neste mistério e apostolado do qual Judas, por sua transgressão, ou seja, por ter traído Jesus, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. A gente já sabe para qual lugar ele foi, né? E eles tinham a sorte, e a sorte caiu. Tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Paz Dedé, seja bem-vindo, tá? Chega com a gente. Capítulo 2, pessoal, Atos dos Apóstolos, tá? A vinda... pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que às vezes dá uma tremidinha de leve, mas a pergunta é... Tá numa boa qualidade, né? A câmera. Dá pra ler o que tá sendo escrito, né? Oi, Breno, seja bem-vindo, tá? Pessoal, obrigado vocês que estão curtindo a live, tá? Oi, Andréia. Obrigado por responder. Obrigado, Camila. Quem tá curtindo a live, quem tá compartilhando, Deus abençoe, tá? Excelente qualidade. Fechou, pessoal. Então vamos para capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Porém, tremendo muito. Pessoal, eu disse para vocês, eu prometi que eu ia providenciar para vocês o óculos, né? Para conseguir ler bem e durar mais a live. Agora a próxima coisa que eu vou prometer para vocês aqui, pessoal, é que eu vou encontrar algum método, vou pendurar o celular, não sei, mas na próxima live eu vou encontrar algum método para que não balance mais. Tá bom? Já até veio na minha mente aqui a solução. Eu vou colocar, em vez de eu colocar o celular em cima da mesa, eu vou colocar em cima de outra mesa, assim não vai mais balançar, tá? Então da próxima live eu já veio na minha mente como vai ser e não vai mais balançar. Fechou, pessoal? Mas eu vou ter que fazer o máximo aqui para não balançar, tá bom? A vinda do Espírito Santo. Capítulo 2. E quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, todos eles estavam unânimes, em um lugar. Ou seja, todos eles estavam juntos em um lugar só, tá, pessoal? O dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes, pessoal? É o dia que o Espírito Santo desceu. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Pessoal, o que é o dia de Pentecostes, pessoal? Jesus, ele ficou 40 dias depois da ressurreição dele, ele ficou 40 dias com os discípulos, né, aparecendo para eles, ensinando eles em coisas secretas, que ele não tinha ensinado antes, ficou lá 40 dias ressurrecto com eles. Depois, no 40º dia, Jesus falou o seguinte, fiquem em Jerusalém e permaneçam aqui, que aquela promessa que eu prometi para vocês do Espírito Santo vai se cumprir, e o meu Pai vai mandar eles para vocês. Assim que eu chegar lá, eu vou pedir pro meu Pai mandar ele. E assim foi feito. E o que é o dia de Pentecostes? Depois do 40º dia, eles ficaram 10 dias lá aguardando o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia, após a ressurreição de Cristo, a gente vai ler o que aconteceu. E lá, veio um som, e de repente veio um som como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá, apareceram a eles línguas divididas como de fogo, línguas de fogo, pessoal, e pousou sobre cada um deles. Essa parte é forte. E todos foram cheios do Espírito Santo, pessoal, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos,
de todas as nações debaixo do céu. E quando viram isso, e quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, ou seja, vocês estão vendo, pessoal? Não são os galileus, todos estes que falam? Aí eles perguntaram, deixa eu subir um pouquinho aqui a Bíblia para vocês, não, melhor, deixa eu subir aqui o negócio, ó. Aí. Como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma, em que nascemos, porque eram de diversas nações. Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígida, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouvimos falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas de Deus, e todos se maravilhavam e entravam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isto? Ou seja, pessoal, eles estavam falando em um idioma só. Porém, cada pessoa de diferentes nações, de diferentes países, todos eles estavam ouvindo no seu próprio idioma, tá, pessoal? E outros zombando diziam: estes homens estão cheios de vinho novo. Então eles chamaram aquele pessoal de bêbados, tá, pessoal? Eles chamaram eles de bêbados. O discurso de Pedro no dia de Pentecoste. Então a gente descobriu já o que é o dia de Pentecoste. Ô Júlio, eu não tô conseguindo parar porque tá num tripé aqui em cima da mesa, tá? Mas na próxima live eu vou providenciar para não tremer mais, tá bom? Desculpa por isso. O discurso de Pedro no dia de Pentecoste. Então a gente descobriu o que é o dia de Pentecostes, tá, pessoal? É o dia que o Espírito Santo foi enviado, e quando foi enviado? 50 dias após a ressurreição do Cristo, tá? Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judéia, e todos vós que habitam em Jerusalém, seja vós isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Ele vai falar as palavras. Deixa eu só rodar a página aqui e posicionar aqui. Peraí. Leonan Faria, obrigado, tá? Pela sua rosa. Deus abençoe a sua vida aí. Agora é só descer um pouquinho aqui, ó. Top, 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 top. Vamos que vamos, pessoal. Versículo 15. Aí, isso aqui, pessoal, ainda... Porque isso aqui é o Pedro falando pro povo, tá, pessoal? Porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Ou seja, pessoal, era 3 horas da tarde. Pedro tava falando assim: pessoal, é 3 horas da tarde. Esse povo aí não tá embriagado como vocês estão pensando, não. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Então o profeta Joel tinha profetizado isso. E o que o profeta Joel tinha profetizado? E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pessoal, o Espírito Santo é demais, né, pessoal? Meu Deus do céu, que tremendo. Deixa eu ajeitar aqui. Pessoal, vocês estão vendo que não era pouca coisa não, e esse Espírito já está com a gente, pessoal. Já está no meio de nós, tá? Obrigado por seguir a live, Gustavo. O pessoal que está curtindo a live aí, que está compartilhando, Deus abençoe, tá? Ajuda bastante a chegar a mais pessoas. E ele continua. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor e vapor de fumaça. Pessoal, isso aqui é um... Boa noite, Clorox. Esse nome é diferenciado, hein? Seja bem-vindo. Ó
Olha isso aqui, pessoal. Mostrarei sangue, fogo e vapor de fumaça. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, tá? Mas essa experiência aqui, ó, do vapor de fumaça é tremenda, viu, pessoal? Eu já tive em cultos, já tive em adorações do Senhor, que parecia como se tivesse uma neblina no culto, assim, e como se fosse um vapor mesmo. Eu acho que vocês já podem ter tido essa experiência, que você sente a presença do Espírito Santo preenchendo aquele lugar e como se fosse um vapor mesmo no lugar. Isso é a presença do Espírito Santo, tá, pessoal? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir essa parte. Gustavo, fechou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouve essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele, no meio de vós, como também vós sabeis. Ou seja, como vocês também sabem. Mais um Gustavo chegou, é a tropa dos Gustavos. E a este entregado pelo determinado conselho. Deixa eu subir aqui para vocês. E presciência de Deus, tomando vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes. Quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Ou seja, não era possível, pessoal, que Jesus fosse retido, que Jesus fosse segurado pela morte, pessoal. Tá? Porque Davi fala a respeito dele. Então, ele está falando o que o Davi falou a respeito dele. Eu vi o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se regozijou, e a minha língua o exultou. E além disto, a minha carne também repousará na esperança, porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ó, já tem a ver com o que o Gustavo Vinícius já falou aí, ó. O que o Gustavo falou? O Gustavo falou, ó. Em nome de Jesus, todos nós cristãos vamos subir para o céu, em nome de Jesus vamos subir para a glória. E a palavra testifica, porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixem-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, deixa eu subir um pouquinho para vocês. Aí. Portanto, pessoal, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do futuro de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Ou seja, pessoal, qual que é a promessa aqui? Que Cristo seria o rei dos reis, ele sentaria no trono de Davi. Tá, pessoal? Ô, Clau, obrigado pelo seu presente, tá? Deus abençoe a sua vida, tá bom, pessoal? Tá bom, ô Clau? E ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne virou corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Então todos ali eram testemunhas, né, pessoal, do que aconteceu com Cristo, né, da ressurreição dele, né? Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouves. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando para aquele povo que achou que eles estavam bêbados, pessoal. Então, eles acusaram os apóstolos de estarem bêbados. E, ô Gustavo, obrigado por compartilhar a live aí com geral, viu? Eles acusaram os apóstolos de estarem bêbados. Aí Pedro tomou a palavra e falou, ó, não tem ninguém bêbado 3 da tarde aqui não. Tá? Aí ele explica, né, que na verdade o que eles estavam vendo era o Espírito Santo que Jesus tinha prometido e agora está derramando sobre eles,
sobre nós, né? Que vocês estão vendo e estão ouvindo, né? Deixa eu subir um pouquinho. Aí. Peraí que eu me perdi aqui. Aqui. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, então ele está falando isso para os judeus, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro. Então eles ouviram. O que acontece aqui, pessoal? Depende, irmã. Cada dia tá começando numa hora. Hoje começou faz pouco tempo, né, pessoal? Faz uns 20 minutos que começou. 20 minutos? Por aí começou. 33 minutos começou, mas eu comecei a falar faz uns 20. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Depois que eles disseram isso para os judeus, e os judeus perceberam que aquilo ali era o Espírito Santo falando, e o povo não estava bêbado, né, como eles acharam, que eles perguntaram para o Pedro, né, e agora, o que a gente vai fazer da nossa vida, né? E agora, o que faremos? E o Pedro respondeu: se arrependam e sejam batizados cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para remissão dos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, pessoal, o Espírito Santo, né, é um dom. A gente recebeu o dom do Espírito Santo. Deixa eu alinhar aqui para vocês e descer aqui novamente. Pronto. Aí. Deixa eu alinhar mais um pouquinho. Aí. Obrigado, pessoal que está seguindo. Morceguinha, Marinalva, que seguiram agora. Me seguiram aí. Quem está compartilhando, quem está curtindo, Deus abençoe, tá? Porque a promessa é para vós. Ou seja, ele está falando que a promessa é para aquelas pessoas. Aqui que eu vi o vídeo que o anticristo estava para chegar. Deus está chegando. Com certeza está para chegar mesmo, irmão. Os sinais estão todos aí, viu? Gustavo, não precisa me chamar de pastor, tá bom? Pode me chamar de serpa mesmo, tá bom? Não precisa me chamar de pastor, não. Clorox, obrigado pela rosa. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu imagino, Gustavo, que você esteja me chamando de pastor como um sinal assim de respeito e tudo mais. E eu agradeço e recebo o seu respeito, tá? Mas eu sou seu amigo, sou seu irmão. Pode me chamar de serpa, tá bom? Porque a promessa é para vós. Para vós quem? Ele está falando para os próprios judeus. E para os vossos filhos. E para todos os que estão longe. Todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então todos esses que estão longe é todos que também não são judeus, né, pessoal? Que não foi só para os judeus depois que Cristo veio, né? Também para os gentios que somos nós. Pra você ver, né, Gustavo, que o Espírito Santo tá trabalhando aí na sua vida. O Gustavo falou. E falou que os adolescentes iam ter visões, aí acabou o vídeo. Aí eu entrei na sua live e você já falou. Que eu acabei de falar disso, né, pessoal? Da promessa, né, de Joel. E com muitas outras palavras, ele testifica e enxortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. Ou seja, pessoal, olha, deixa eu terminar. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Então tinham 3.000 almas reunidas lá. Oi, Cristiane, bem-vinda. Tinham 3.000 almas reunidas lá. E o que ele tá falando aqui na palavra, pessoal? Ele está falando o seguinte, que aqueles que aceitaram aquelas palavras, que palavras? Que Pedro falou, que eles não estavam bêbados 3 horas da tarde, mas sim que aquilo era o Espírito Santo. E o que é a palavra? Deixa eu melhorar a luz aqui. E o que Pedro falou? Ele falou o seguinte, que todos aqueles que aceitaram a palavra, que aceitaram isso que eu acabei de falar, eles foram batizados no Espírito Santo, pessoal. Então, pessoal, vocês também podem ser batizados no Espírito Santo, tá bom, pessoal? Como que eu posso ser batizado no Espírito Santo? Eu vou explicar para você agora, se você não é batizado no Espírito Santo. Vou te explicar agora. Como, Serpa, eu quero ser batizado no Espírito também.
eu quero desse dom para mim, eu quero pregar o evangelho, eu quero que o Espírito Santo, que é o Consolador, o Espírito da verdade também habite em mim. Como fazer isso? É bem simples, pessoal. Aceitem as palavras que eu vou dizer para você agora. Quais são essas palavras? Que Jesus Cristo disse que ele enviaria o Espírito Santo, tá? E ele enviou depois de 10 dias e o Espírito Santo está agora entre a gente. Então, entrem em concordância com as minhas palavras. As palavras são essas. Que o Espírito Santo de Deus, pessoal, desça sobre vocês, pessoal, nesse momento, que o cálice de vocês transborde, pessoal, pela honra e glória, para a honra e glória do Criador, vocês sejam todos cheios do Espírito Santo, pessoal, o Espírito Santo de Deus, pessoal, que dê discernimento para vocês das coisas espirituais, que vocês não vivam só pela religião, mas vivam pelas coisas do Espírito, pessoal, tá, pessoal, que o Espírito Santo inunde a casa de vocês nesse momento, pessoal. Que o Espírito Santo desça sobre vocês e sobre a sua família. Que o seu quarto fique totalmente preenchido da presença do Espírito Santo, pessoal. Que vocês sintam agora o toque do Espírito. Em nome de Jesus, pessoal. O Fausto perguntou: 3 Atlas são a nave extraterrestre? Ocorre o arrebatamento depois que isto chegar? Fausto, não existe extraterrestre, tá bom? Extraterrestres são anjos caídos, são demônios, tá? Então, não sei se vai ocorrer o arrebatamento depois ou se vai acontecer antes. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu posso dizer uma coisa: os sinais estão aqui. Tá tudo mostrando que tá para acontecer, tá bom? Morceguinha, eu tô fazendo todo dia, já faz uns dias, viu? Já faz uns dias. Cristiane, você vai ser batizado, tá? Eu creio nisso e depois dessa live, se você já não foi agora, depois que eu falei essas palavras, se você já não sentiu a presença do Espírito Santo agora, o calor do Espírito Santo, do fogo purificador agora, peça a ele depois dessa live, ou peça agora e já peça que ele desça em nome de Jesus para sua vida. E desça não só para a sua, mas de todas as pessoas que estão ouvindo essa live. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre vocês, pessoal, tá? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, pessoal. O Consolador da humanidade, pessoal. Aquele que nos dá o discernimento, pessoal, tá? Aquele que nos transborda pela cabeça, que a gente sente o cálice transbordando sobre nós, pessoal. Esse é o Espírito Santo de Deus, pessoal. Essa é a promessa de Deus para mostrar que a gente não está sozinho, para mostrar que a gente não está desamparado aqui, mas o próprio Cristo nos fez a promessa e ele cumpriu. Qual a promessa? Que o Espírito Santo habitaria com a gente até o fim dos dias. E aqui ele está, pessoal. Então estejam batizados, pessoal, em nome de Jesus, tá bom? Vamos continuar. Pode fazer uma pergunta assim, Cristiane. Já te respondo quando a gente chegar aqui no 3, tá? Vamos lá. A comunhão dos cristãos. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e da comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos repetir qual é a doutrina. A doutrina dos apóstolos, que é o evangelho ensinado por Jesus. O que mais? Na comunhão, ou seja, se reunir com os irmãos. E o que mais? No partir do pão, que foi o que o nosso mestre nos ensinou, né? Não foi isso? Partir o pão? Pronto, então o partir do pão, que é a ceia, e nas nossas orações, né? O Rafael pergunta... Rafael, já te respondo. Deixa eu só terminar aqui esse capítulo rapidinho. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Pessoal, o temor a Deus não é algo negativo, tá? O temor a Deus é o princípio da sabedoria, tá, pessoal? Então, muitos dizem pra gente, você não tem que ter temor a Deus. Pessoal, fuja, tá? Você tem que ter temor a Deus, sim. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você tem temor a Deus, a sabedoria de Deus está começando a operar em você, tá bom? E sobre temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Quais coisas? A que a gente acabou de falar: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo o pão, de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então ele estava agregando no corpo de Cristo, né, todos aqueles que estavam recebendo
Jesus, estavam recebendo o Espírito Santo. Então, respondendo a sua pergunta, Rafael, você não vai passar pela grande tribulação desde que você aceite Jesus, que você não seja uma virgem imprudente, né? O que é uma virgem imprudente? É a pessoa que não ora, não vigia, a pessoa que não se arrepende, a pessoa que não permanece em Cristo. Quem mais? A pessoa que fala assim, ih, Jesus está voltando? Eu ouço isso aí desde a minha bisavó. Essa é uma virgem imprudente. Entendeu? Então, se você não for essa pessoa, Jesus é fiel e justo para te levar, tá bom? Glórias ao Cordeiro de Deus, a paz de Deus, Luísa. Orei e pedi ao Senhor para falar comigo se ele estava voltando. Quero muita salvação da minha família. Jesus falou comigo em Apocalipse 3, versículo 11. É isso aí, glória a Deus, Cristiane. E a grande tribulação é tipo o quê? Aí você tem que ler lá no Apocalipse. Eu postei no meu canal, o link tá na minha bio. Eu postei todos, ficou em 3 partes lá. Aí a gente leu bastante sobre a grande tribulação. São 7 selos, as 7... Na verdade, a grande tribulação são as 7 taças, né, da ira de Deus. Essa é a grande tribulação. Você batiza... Eu sou um instrumento do batismo. Quem batiza em si é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Por isso que a gente faz em nome dele, né? Bolas de fogo caindo do céu e escuridão. É, Cristiane, isso aí já fala em Apocalipse que vai acontecer mesmo, tá? De fato, isso vai acontecer. Giovanni, obrigado pela rosa. Deus abençoe a sua vida. Capítulo 3. Vai mandando aí o que vocês estão falando que eu vou lendo conforme vocês forem falando, tá bom? Tudo aquilo da marca da besta e a grande perseguição. A igreja vai passar? Depende, irmão. Tá? Quem vai passar é quem ficar aqui na grande tribulação. E aí as pessoas vão ser tentadas. E aí quem aceitar a marca não tem salvação e adorar a besta, né? E quem não fizer isso e morrer por causa do evangelho ou permanecer firme até o final da grande tribulação, esse será salvo. Vamos lá, capítulo 3. O homem coxo curado à porta do templo. Vai acontecer isso mesmo, Cristiano. Isso aí, com certeza, Apocalipse já fala pra gente. Capítulo 3. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9, ou seja, 9 horas, pessoal. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre da sua mãe. Ou seja, um homem que mancava, né, pessoal? Desde o ventre da mãe dele. O qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Então aquele homem que mancava pediu para ele uma esmola. E o que ele fez? E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Aí o que ele fez? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Que bênção, hein, gente? Obrigado pelo presente, viu, pessoal? Viu, KS? E saltando, ele se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o que se assentava a pedir a esmola à porta da Formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Aí vem agora o quê? Discurso de Pedro no alpendre de Salomão. Boa noite. Será que ainda dá tempo para voltar para o Senhor? Pequei, me arrependo. Bom, Lucas, meu xará, se você está aqui hoje, vivo, respirando, ainda não aconteceu, Jesus ainda não voltou, você ainda não aceitou a marca da besta, que ainda não veio, mas há de vir, então ainda tem tempo para você, tá?
É isso que o Criador busca, aqueles de coração sincero, aqueles que pecam e não se escondem, aqueles que pecam e não ficam justificando, mas pecam e dizem: pequei, meu Senhor, me arrependo, tá? Então existe tempo para você sim. Brandoli, estamos lendo o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, tá bom? Capítulo 3, versículo 11. Discurso de Pedro no alpendre de Salomão. E apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vós maravilhais disto? Ou, por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O que ele está falando aqui? Não foi por quê? Por que vocês estão espantados comigo? Eles estavam perguntando para os caras, né? Pro pessoal lá de Israel. Por que vocês estão olhando espantado para mim? Vocês acham que é porque eu sou santo e porque eu sou poderoso que eu levantei ele? Aí ele vai continuar. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, ou seja, aquele que vocês mesmos entregou e vocês negaram na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mesmo Pilatos tendo determinado que ele fosse solto, vocês quiseram que ele fosse entregue, né? Mas vós negaste o santo e o justo, e desejastes que vós fosse concedido um assassino. Glória a Deus, pessoal. Aí sim, Brandoli. Deixa eu ajeitar a Bíblia aqui pra gente continuar. Peraí. Deixa eu ajeitar. Capítulo 4? Capítulo 4. Então deixa eu subir. Aí. Vamos lá. Deus é fiel. Falou tudo. E mataste o príncipe da vida, Jesus Cristo, né, pessoal? Ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem. Ou seja, pela fé no nome de Jesus, ele fortaleceu o nome a este homem. Ou seja, qual homem? O homem coxo, né, que não andava. A quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde, na presença de todos vós. Então isso aqui, pessoal, foi um tapa na cara deles, tá, pessoal? Porque eles estavam falando... O que ele falou? Você lembra daquele homem lá, o Jesus, que vocês entregaram? Mesmo Pilatos tendo falado para vocês soltarem? Então, não é pelo poder, pelo nosso poder e pela nossa honra que a gente... E pela nossa santidade que a gente fez esse homem coxo andar. Não. Foi pelo poder daquele homem lá que vocês crucificaram. E ele fez que esse homem aqui coxo fosse curado na frente de vocês todos. Então, tipo assim, ele deu um tapa na cara do pessoal ali. Basicamente isso, tá, pessoal? A irmã falou, tá tremendo. Irmã, eu falei no começo da live que a partir de amanhã eu vou colocar o tripé numa outra mesa para não balançar mais, tá bom? Então a partir de amanhã não vai mais acontecer isso não, tá bom? E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizeste isto, como também os vossos governantes. Isto o quê? Crucificar Jesus. Mas estas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, prenunciou o quê? O Cristo crucificado. Que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Ou seja, tempos de refrigério na alma, né, pessoal? E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos e profetas, desde o princípio do mundo. Então o que ele está prometendo aqui? Que as coisas, esse mundo pecaminoso, pessoal, ele vai ser restaurado, restauração de todas as coisas, né? Que é depois do milênio, é a promessa dos 1000 anos, aliás, depois do milênio é a promessa dos novos céus e novas terras, né? Jerusalém celestial descendo dos céus, não é isso? Pois na verdade, deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês. Aí. Pois na verdade Moisés disse aos pais, ou seja, Moisés falou para os pais deles: o Senhor, vosso Deus, vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim.
Semelhante a quem? A Moisés. E ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, Jesus, será destruída dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também predizeram estes dias. Então todos os profetas já tinham predito, né, a volta de Jesus Cristo. A volta não, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aí ele continua. Vós sois... Ele está falando para quem? Para os judeus, né? Para nós, que nós em Cristo somos também descendentes de Abraão. Também fazemos parte da herança se aceitamos Jesus. Então é para nós que ele está falando. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas, ressuscitando Deus a seu filho Jesus. Primeiro o enviou a vós para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades, pessoal. Forte, hein? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Vamos ler o capítulo 4. Obrigado pelo coração aí, Emerson. Deus abençoe. Tá? A gente vai começar agora a ler o capítulo 4, meu pessoal. Para honra e glória do nosso Criador, a gente vai ler o capítulo 4. Depois, no finalzinho da live, eu vou levantar a câmera pra mim e a gente vai bater um papo. Fechou, pessoal? Vamos ler o capítulo 4 agora. Tô só bebendo uma aguinha aqui, né? Pra hidratar. Vamos lá. Capítulo 4, pessoal. Pedro e João perante o Sinédrio. Deixa eu mudar esse som de fundo aqui. Já saturou já, né? Chega, vamos colocar outro som de fundo. Esse aqui, ó. Fundo musical, forte, pregação, oração. Vamos colocar esse fundo. Vamos lá. Cloroax, é o Gustavo. Obrigado pela rosa. Pedro e João, tá. 4. E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque eles ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram, ou seja, vocês conhecem alguém assim hoje em dia, pessoal? Que quando você vai pregar o evangelho, fala assim pra vocês: não, mas quem vocês pensam que vocês são pra pregar o evangelho? Só eu posso pregar o evangelho. Só eu posso falar de Jesus. Quem vocês pensam que vocês são? Vocês conhecem? Então, a Luísa conhece. Pois é, eram essas mesmas pessoas do passado, elas estão hoje em dia também, né? Só que agora a gente é sacerdote e rei em Cristo. Então nós podemos pregar sim o evangelho e devemos, tá? É um id, é uma ordem. Então vamos continuar. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte. Então eles prenderam o Pedro e o João até o dia seguinte, porque já era tarde, já era muito tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, mesmo eles estão, ou seja, pessoal, muito que eles estivessem, mesmo que eles estivessem presos, né, como está falando aqui, muitos dos que ouviram a palavra deles acreditaram. E o número de homens era quase 5.000, pessoal. Pessoal, tá travado para todo mundo ou foi só para user? Era quase 5.000, pessoal, de pessoas que creram. Deixa eu só esperar alguém... Tá travando? Ué? Mas a minha voz tá funcionando normal? A minha voz tá fluindo? Auri? Eram quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte, os seus governantes, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Ceifás, e João, e Alexandre, e todos que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E pondo-os no meio, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E eles respondem: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes do povo e anciões de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, então ele ainda está falando do cara que foi curado, né? E do modo que ele foi curado,
do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro homem, nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes. Deixa eu vir pra cá e subir. Ou seja, eles ficaram indignados, né, porque eles eram homens sem estudos, né? Ou seja, que não sabiam ler nem escrever e eram ignorantes na visão deles, né? Na visão deles. O que aconteceu? Se maravilharam. Porque quem pode fazer uma coisa tão surpreendente sendo ignorante, não sabendo ler nem escrever, né? Então você vê que o Espírito Santo é maravilhoso, né? E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então eles sabiam que o Pedro e o João estavam com Jesus. Eles sabiam que eles já tinham estado com ele antes. E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isto. Vão dizer o quê, né, pessoal? Eles estão vendo um homem que era coxo desde o nascimento e o cara anda agora. E vão falar o quê para eles, né? Então ordenaram que saíssem do conselho. Ficaram bravos. E eles deliberaram entre si, dizendo: o que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável foi feito por eles. É manifesto a todos que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Então eles ficaram abismados, né? Tipo assim, não tem como negar que eles fizeram um milagre. Mas, para que ele não se espalhe ainda mais... Olha como eles eram traiçoeiros, pessoal. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum outro homem. Então, mesmo eles vendo o milagre, mesmo ele vendo o coxo andando, em vez deles se juntarem aos apóstolos, não. Eles querem ameaçar os apóstolos e para que ninguém mais falasse de Jesus ali. É uma cabecinha que não dá para entender, né, pessoal? A nenhum outro homem. A nenhum outro nome, peraí. A nenhum outro nome. Nenhum outro homem. Ah, tá aqui. Tá, deixa eu subir um pouquinho. Ó, o nosso irmão Fausto. Já sonhei com arrebatamento. Veio uma coragem de fogo até mim. É sinal do fim? Pode ser sim, irmão. Né? Muitas pessoas estão tendo sonhos, muitas pessoas estão tendo visões. Fausto, eu vou te falar uma coisa. Fausto e vocês que estão me ouvindo. Pessoal, não é modo de dizer o que eu vou dizer pra vocês agora, tá? É literal o que eu vou falar. Todos os dias, desde que eu comecei a postar vídeo, pelo menos umas 2 pessoas me chamam no inbox ou comentam nos meus vídeos: sonhei com arrebatamento. Sonhei com arrebatamento. Sonhei com arrebatamento. Sonhei com arrebatamento. Pessoal, todo mundo tá tendo sonho. O Espírito Santo tá dando visão e sonho para todo mundo, pessoal. Tá muito próximo. E todo mundo tá testemunhando isso para vocês, pessoal. Se arrependam, gente. Se arrependam. Porque senão, você sabe o que vai acontecer se vocês não se arrependerem agora? Vocês vão falar assim, ó: nossa, tinha aquele Serpa lá que eu ouvi uma live dele. Ele parecia meio maluco. Eu vi os vídeos dele, ele parecia ser meio maluco. Mas ele falava pra mim me arrepender, falava que o arrebatamento estava próximo, né? Falava que os sinais estavam aí e eu não ouvi ele. Pessoal, então não sejam esses, tá? Não sejam as virgens imprudentes, tá? Faça o que o profeta disse aí, ó: arrependei-vos dos vossos pecados. Jesus está voltando. Tá? Não sejam as virgens imprudentes. Façam novamente o que o profeta Mahaia falou aí, ó, no chat. Arrependei-vos dos vossos pecados. Jesus já está voltando. Tá bom, pessoal?
Ouça essas palavras, pessoal. Não entra por um ouvido e não saia pelo outro. Não seja aquelas pessoas que falam, mas eu ouço isso desde a minha bisavó. Não seja essas pessoas, pessoal, porque o negócio vai ficar sinistro aqui na Terra, pessoal. O negócio vai ficar feio aqui na Terra, pessoal. Tá bom? Olha lá, o Brandoli. Sonhei umas 3 vezes já com arrebatamento. A última vez foi na semana retrasada. O profeta disse, aí vem o noivo. Então, pessoal, não sejam as virgens imprudentes, tá? Vamos continuar. É isso aí, Lucas. O Lucas falou, o meu xará. Eu me arrependo, quero caminhar com o Senhor Jesus. É isso aí, Lucas, meu xará. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E, contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isto. Opa, é aqui na verdade. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aí, pessoal, os cara curou o nome de Jesus na frente dele, o coxo, e eles não queriam perder o poder. Eles queriam que só eles pudessem ensinar. Eles eram soberbos, eles eram arrogantes. Então, em vez de eles contemplarem Jesus, em vez de eles se juntarem aos apóstolos, não. Eles ameaçaram os apóstolos e falaram para eles não ensinarem em nome de Jesus. Olha que bizarro. Me diga uma coisa, sobre o batismo nas águas, é necessário? Vânia, é sim, tá? Aquele que crer e for batizado será salvo. E qualquer um pode batizar, porque todos nós somos reis e sacerdotes em Cristo. Amanhã, Vânia, eu vou postar no meu canal, tá? Do Vermelhinho. O link tá na minha bio. Eu vou postar lá a live de ontem, que foi sobre o batismo. E lá eu explico tudo pra você. Tá? Eu vou postar, na verdade eu vou postar depois dessa live, de madrugada. Eu posto lá na Vermelhinha. O link tá na minha bio do meu canal. E aí eu vou postar a live de ontem na íntegra, que foi justamente sobre isso, o batismo nas águas e o batismo no Espírito. E aí você consegue se informar melhor como funciona, tá bom? Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles, julgai vós se é justo, aos olhos de Deus, ouvir a voz mais do que a Deus. Toma! Que jogo, pessoal, olha como que Pedro e João eram, eles eram ousados, pessoal, eles não levavam desaforo pra casa não. Olha o que Pedro e João respondeu pra eles. Eles falaram, ordenaram eles que de nenhum modo falassem e ensinassem em nome de Jesus, mesmo tendo vendo a cura do cara lá. Aí o que Pedro e João responderam? Me responda aí, toma o julgamento do que eu vou falar. Vocês acham justo que aos olhos de Deus eu devolvi vocês mais do que a Deus? Então assim, foi um tapa na cara dos judeus ali, né, daquele momento. Porque nós não podemos de falar das coisas que temos visto e ouvido. Falem do que vocês têm visto e ouvido, pessoal, tá? Abram a boca e falem. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então eles viram aqueles milagres, pessoal, e eles glorificavam a Deus. Então os judeus não poderiam prejudicar o João e o Pedro. Por quê? Porque se eles fizessem isso, o povo se voltaria contra os hipócritas, né? Que seriam eles. Então eles não poderiam fazer nada. Porque o homem em que se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade, ou seja, já fazia 40 anos que aquele homem estava lá sem andar, pessoal. Ele era coxo de nascença e foi curado em nome de Jesus. E os fariseus não gostaram muito dessa ideia não, né? Pra você ver, né, pessoal? Deixa eu subir aqui. A Vânia falou que os sonhos que acontecem com ela já começou a falar em vídeo. É isso aí, tem que falar mesmo. Tem que falar, bota a boca pra fora. Não deixa os hipócritas e os fariseus calarem vocês não, tá bom? A oração dos primeiros cristãos. Versículo 23. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Pronto. E aí, Elaine, seja bem-vinda, viu? Chega com a gente. Estamos lendo o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. E soltos eles quem? João e Pedro, foram para a companhia dos seus.
os seus quem? Os apóstolos. E contaram tudo que os principais dos sacerdotes e os anciões lhes disseram. E ouvindo eles isto, eles quem? Os apóstolos levantaram a voz a Deus unanimemente e disseram, ou seja, todos eles disseram: Senhor, tu és Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que pela boca do teu servo Davi disseste: por que os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, contra o seu Messias. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, não só o Herodes, mas o Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. Ou seja, Deus já tinha determinado, né, que Cristo seria morto e ressuscitado, pessoal. Cadê? E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aqui, pessoal, o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo para Deus. Dar para eles coragem, tá? Eles estão pedindo espírito de coragem e de ousadia para Deus, tá? E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. Slamen perguntou: por que Deus tem seus favoritos? Sabe quem que são os favoritos de Deus, Slamen? Os favoritos de Deus são os dispostos. São as pessoas que são dispostas, tá? Tem uma pessoa que fala assim: eu não vou pregar o evangelho, eu não quero saber de Jesus. E tem outra que fala: Senhor, se você quiser, me coloca debaixo de uma ponte, me mata, me humilha perante os homens, mas não me deixa perder a minha salvação. Me deixa pregar o evangelho entre todos os homens. Esse é um ser disposto. Então, se você quiser ser um favorito também, basta você ser um disposto. É só você falar: Deus, me muda. Deus, muda meu coração. Deus, muda minha mente. Deus, me dá um coração novo, um coração arrependido. Se humilha perante ao Criador, que você vai ser o favorito de Deus. É assim que Deus escolhe os favoritos, aqueles que são dispostos a serem favoritos, entendeu? Você se torna um favorito através da sua própria vontade, entre aspas, né? Por assim dizer. Basta você ser uma pessoa disposta, basta você querer servir o reino, entendeu? Obrigado pela rosa, Betânia, que o Criador vai te dar as ferramentas necessárias para você ser alguém que serve o reino. Eu vou ler o que você falou aí. Deixa eu só ler esse outro versículo aqui, ô Pedro, que eu vou ler o que você falou aí. Depois de ameaçá-los, é isso mesmo? Não, peraí, onde que eu tô? Ah, aqui ó, eu já leio o que você falou aí, Pedro. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia tua palavra. Então eles estavam pedindo coragem, e estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, ou seja, teve um terremoto ali. E todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Ou seja, pessoal, eles pediram, Deus enviou o Espírito Santo com o espírito de ousadia e eles fizeram o que eles tinham pedido. Gente, o Pedro falou o seguinte, antes da gente ler aqui o próximo versículo. O Pedro falou: Oi, Serpa, pedi perdão para Deus e não me sinto perdoado. Pedro, se você se arrependeu de verdade, você foi perdoado, tá? E o que a palavra diz? O Deus, ele nos dá uma estatura. Deus, ele fala quem a gente é. Por exemplo, Pedro, você é meu filho amado. Você é minha imagem e minha semelhança. Pedro, se você pecou e você se arrepende dos seus pecados, eu te recebo. É isso que é a sua estatura. É isso que Deus fala pra você. Se você se acha mais do que isso, ou seja, se você se acha melhor do que Deus disse que você é,
Nós somos soberbos e orgulhosos. Porém, se você se acha menos do que a sua estatura, você também é soberbo e orgulhoso. O que eu quero dizer com isso, Pedro? Eu quero dizer que se Deus falou para você que se você se arrepende, você está perdoado, e você não aceita que você está perdoado, você está sendo soberbo e orgulhoso. Então, se você se arrepende de fato do coração, se você está pedindo para Deus te ajudar com arrependimento e você sente que você se arrependeu, então você está perdoado. E se Deus disse que você está perdoado, quem é você para não se sentir perdoado? Entende o que eu quero dizer? Então o próprio Deus disse para você, se você se arrepende, você será perdoado. Então se Deus disse isso para você, você tem que ouvir a voz de Deus e não a voz do capiroto que diz que você não está perdoado. Você tem que ouvir a voz de Deus que disse que você está perdoado, tá bom? Então, seja perdoado. E não só perdoado por Deus, mas perdoa a si mesmo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí. Os discípulos repartem seus bens. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas e os depositavam aos pés dos apóstolos, pessoal. E distribuíam-se a cada homem, segundo a sua necessidade. E José, a quem havia sido apelidado de Bernabé, que é sendo traduzido filho da consolação, levita do país de Chipre. Deixa eu mudar a página. Vinícius, obrigado pelo presente, tá? Só vi agora. Deus te abençoe, tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Deixa eu posicionar a Bíblia aqui. E vamos continuar. No capítulo 5. Ah, tem que terminar o 4 ainda. Tá falando do José ainda. Possuindo terra do José, ele vendeu ela, trouxe o dinheiro e também depositou nos pés dos apóstolos. Então eles estavam fazendo o quê? Eles estavam confiando que os apóstolos teriam boa decisão. Só que, pessoal, presta muito atenção aqui. Olha que forte o que eu vou dizer para vocês aqui agora, tá? Olha que poderoso o que eu quero dizer para vocês nesse momento, tá, pessoal? Presta atenção. Ó, antigamente, como que as coisas aconteciam? O dízimo, antigamente existia dízimo antigamente. Então o que acontecia? As pessoas vendiam o que elas tinham e levavam até o templo para quem? Para que deixa eu voltar aqui na página para ler para vocês, ó. José, ele era levita, então eles levavam isso para os levitas, tá? Para poder dividir, porque os levitas, não só os levitas, mas os que cuidavam do templo dividir. Só que essa atitude do próprio José fazer isso, pessoal, o que ele está mostrando? Que agora é um novo reinado, agora é o reinado de Cristo, pessoal. Tá? E agora é os apóstolos que vão decidir o que vai ser feito. A gente não precisa mais levar o dízimo. Serpa, você tá falando que eu não devo pagar dízimo? Não, não é isso que eu tô falando, tá? Você, pessoal, você pode dar segundo o seu coração, tá bom, pessoal? Só que naquela época, o dízimo nunca foi dinheiro, pessoal, tá? O dízimo nunca foi dinheiro. O que as pessoas faziam? Elas levavam alimentos para poder dividir entre a tribo de Levi, que era a tribo que eram os sacerdotes. Então eles vendiam e compravam os alimentos, tá? E os alimentos eram divididos entre o povo. E quem levava o dízimo também comia do dízimo, tá? Não era só para quem recebia o dízimo, não, tá? Ah, mas e se a pessoa morasse longe? O que a pessoa fazia? Ela vendia as cabras, vendia o alimento, levava o dinheiro, chegando lá em Jerusalém, no templo ou na tenda, né, no tabernáculo, eles compravam alimentos, compravam cabras e doavam as cabras e os alimentos, tá bom? Então era assim que funcionava o dízimo naquela época. Hoje, pessoal, não existe mais o dízimo, pessoal. O que existe hoje são ofertas. Agora, o que eu quero dizer com isso? Ah, não devo pagar dízimo? Não, você deve. Se você quer ajudar o templo, se você vê que é uma casa de orações séria, o lugar que você tá, não tem problema nenhum você querer ajudar,
Não tem problema com isso. Agora o que você não pode é deixar o pastor ou qualquer pessoa colocar peso sobre vocês, tá? Que vocês são obrigados a fazer isso, porque vocês não são obrigados, tá? Cada um dê conforme a sua generosidade, tá? O dízimo acabou na época do antigo sacerdócio. E eu te dou outra prova que acabou, tá, pessoal? Nem os judeus pagam dízimo hoje em dia. Sabe o que os judeus fazem? Mel, seja bem-vinda. Sabe o que os judeus fazem com o dízimo hoje em dia? Eles queimam 1/10 da plantação deles, ou eles doam 1/10 da plantação deles para os necessitados. Então nem eles pagam dízimo. Que dirá nós, pessoal, que estamos na época da graça, tá? Então você pode sim pagar dízimo se você quiser e você tiver essa abundância de generosidade no seu coração. Mas não deixe o jugo dos hipócritas e dos fariseus pesarem no coração de vocês, dizendo que você não vai ser salvo se você não paga dízimo, dizendo que você não vai prosperar se você não paga dízimo, tá? Porque isso é uma falácia, isso é uma mentira, entenderam? Então, tem que tenha ficado claro. Se não ficou claro, podem perguntar aí. Vamos continuar. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a tela, ó, porque parece que tá ficando muito grande. Aí, pronto. Pronto. Aí, capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5, pessoal. Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Perdão, pessoal, engasguei. Ai, desculpa, engasguei aqui. Vamos de novo. Até engasguei aqui, desculpa, pessoal. Capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo também sua esposa, trazendo uma certa parte e a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retirasses parte do valor da terra. Então aqui, ó, isso confirma o que eu acabei de falar. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Aqui confirma o que eu acabei de falar, tá? Por mais que não seja obrigatório, vai da generosidade de cada um. Tá, ó, ele mesmo falou que ele vendeu a propriedade, eles estavam com os apóstolos, vendeu e guardou uma parte ali do dinheiro para eles. E aí o Espírito Santo já cobrou ele. Por que você está mentindo pro Espírito Santo que você retirou uma parte do valor da terra? Guardando ela, não ficava para ti, e após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou o espírito. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. E levantando-se os jovens, enrolaram-no e, carregando para fora, sepultaram-no. Então o cara morreu ali, pessoal. O cara caiu de maduro ali, de temor ao Criador, gente. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês. Pessoal, eu prometo que na partir de amanhã não vai ter mais esse balançando aqui na tela, tá? Não vai mais balançar. A partir de amanhã não vai mais balançar a live. As escrituras, desculpa, tá? Vocês falaram que caiu, a Elaine falou, a Bárbara falou que voltou, mas e aí, o que cortou? Não cortou nada, porque eu não tava lendo a Bíblia, né? Eu tava falando do dízimo. Se alguma coisa não ficou clara, vocês me avisam. E houve um intervalo como de 3 horas. E entrou sua esposa, que não sabia do acontecido. Então a esposa do Ananias, a Safira, ela não sabia o que tinha acontecido. E Pedro disse para ela: me fala, vendeste portanto aquela terra? E ela disse: sim, portanto, por tal valor, né? E então Pedro lhe disse: por que os puseste de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés e rendeu o espírito. E entrando os jovens, a acharam-na morta e a levaram e sepultaram junto com seu marido. Os dois caíram ali, pessoal, de medo, tá? Os dois caíram e foram mortos ali.
E houve um grande temor em toda a igreja e sobre todos que ouviram estas coisas. Pessoal, volto a dizer. A gente não deve ter temor a Deus? Quem fala isso pra vocês, não precisa ter temor a Deus não, Deus é amor. Pessoal, é mentira, tá? A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, tá? Como que você não vai temer com todo respeito, né? O Criador do céu e da terra, o Senhor do céu e da terra. Como que você não vai temer Ele? A pessoa que fez todas as coisas, o Criador do céu e da terra, de todo o universo, que deu vida a tudo, o dono da vida. Como que você não vai ter temor a Ele? Tenham temor ao Senhor, pois o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você tem temor a Deus, pessoal, de verdade, e não da boca pra fora, porque eu posso vir aqui e falar, eu só tenho muito temor a Deus. Eu posso vir e falar isso. Mas se você de fato tem o temor a Deus, você não vai pecar. E eu não tô falando que você vai ser perfeito, mas o que eu tô falando é o quê? Que você vai fugir do pecado, pessoal. Você vai ter pavor do pecado, porque você sabe que a misericórdia de Deus é grande. Mas Deus não é bobo não, tá, pessoal? Anne, seja bem-vinda. A gente tá lendo o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 12, tá? Vamos lá. Versículo 12. Sinais e maravilhas. E pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Quanto aos outros, nenhum homem ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E muitos crentes do Senhor eram acrescentados, multidões de homens e de mulheres. Então muitas pessoas passaram a acreditar, pessoal, que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias. De modo que eles levaram os enfermos para as ruas e os colocaram em catres e em macas, para que ao menos a sombra... Olha que forte isso aqui, pessoal. Eu vou até ler de novo. Eles colocaram os enfermos, ou seja, os doentes, nas ruas e os colocavam em macas e em catres. Para quê? Para que pelo menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas, ou seja, as que estavam em volta, né? A Jerusalém, trazendo pessoas doentes, enfermas e atormentadas de espíritos imundos, ou seja, endemoniadas, tá? E todos eram curados em nome de Jesus. Vários foram curados. Vários não, todos está escrito, né? Não eram vários. Os apóstolos são perseguidos. Deixa eu subir um pouquinho para vocês. Os apóstolos são perseguidos. Então, levantando-se, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus é bom, dos saduceus, encheram-se de indignação. Olha, pessoal, eles estão vendo os pessoal ser curado. Em vez de eles ficarem felizes, eles ficam, o quê? Indignados. E lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Gente, o povo, eles estavam curando multidões e multidões de pessoas. Em vez dos saduceus ficarem felizes, não, eles não ficaram felizes. Eles foram lá e prenderam os apóstolos. A Cafeína perguntou por que eles ficaram indignados. Porque eles eram malucos, Cafeína. Porque eles têm um coração duro. Eles não conseguiam aceitar Jesus. Entendeu? É igual nos dias de hoje, quando a gente fala de Jesus para as pessoas do mundo e elas ficam indignadas, elas falam você é louco, como que você adora uma pessoa que você nunca viu? É os saduceus do mundo de hoje. É basicamente, né, morceguinha? É porque eles eram malucos. Eles não conseguem aceitar, eles estavam vendo as pessoas sendo curadas na frente deles, em vez de eles se juntar, não. Eles ficam contra e prendem os caras. Não dá para entender, né, gente? Ai, meu Deus. E lançaram suas mãos os apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, pessoal, durante a noite e conduziu-os para fora e disse... Quem disse? O anjo. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo. Então eles estavam com espírito de coragem, eles tinham sido presos, libertados e ainda assim foram lá no templo. E ensinavam no templo, mas vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram à prisão para buscá-los. Mas quando os oficiais chegaram, eles não o encontraram na prisão. Por quê? Porque eles foram libertados pelo anjo.
E retornando, informaram. Deixa eu virar aqui a página. Deixa eu posicionar novamente. Então aqui vamos ver o que eles informaram. Dizendo: encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas. Mas, quando abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo, os principais dos sacerdotes, ouviram estas coisas, duvidaram deles, e no que isto daria. E chegando eles duvidaram por quê? Porque estava toda fechada lá, né, pessoal? E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo, postos em pé e ensinando o povo. Então, pô, eles deviam ter ficado muito bravo aqui, muito bravo. Ai, ai. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. O povo, pessoal. E olha a semelhança dos dias de hoje, né? Quando a gente vê alguém levantado por Deus, as pessoas que são oprimidas, as pessoas que querem a água da vida, querem receber a palavra, elas ficam do lado dessa pessoa. Mas as pessoas os hipócritas, né? Aqueles que acham que só eles podem falar de Deus, que só eles podem pregar o evangelho, eles perseguem essas pessoas, né? Não mudou nada dos dias daqueles dias. Então, foi o capitão com os oficiais. Tinham medo de apedrejá-los. E quando os trouxeram, eles o colocaram diante do conselho. E o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eles não queriam o quê? Que eles ensinassem no nome de Jesus. Deixa eu subir para vocês. Pessoal, prometo que a partir de amanhã não vai mais tremer a live, tá? Não vai mais tremer as escrituras. E eis que encheste Jerusalém com a vossa doutrina, e intentas lançar o sangue desse homem sobre nós. Ou seja, ele está falando assim, vocês encheram a Jerusalém com a doutrina de Jesus, e ainda por cima vocês querem lançar a morte, o sangue dele, sobre nós quem? Os judeus. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: novamente eles falaram a mesma coisa, pessoal. O que eles falaram? Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens? Ele não perguntou, ele afirmou: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Peraí que estão ligando aqui pela segunda vez. Pronto, fechei. Desculpa, pessoal, estavam ligando aqui. Me perdi aqui. Desculpa, gente. É que ligaram no WhatsApp e tocou no computador. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vocês mataram, pendurando ele no madeiro. A este Deus exaltou com a sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão aos pecadores. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Quando eles ouviram isto, enfureceram o coração e deliberaram matá-los. Então eles ficaram bravos, né, pessoal? E queriam matar os apóstolos, né, pessoal? Então, levantando-se no conselho, um certo fariseu, de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora um momento. E disse-lhes: homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocardes nesses homens. Então toma cuidado, se cautelem sobre o que vocês pretendem fazer a estes homens, aos apóstolos. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo que ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galileia, nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após ele. Este também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. E agora eu vos digo. Vamos ver o que ele diz. Abstenham-se, ou seja,
destes homens e deixe-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isto vai acabar em nada. Então o que ele estava falando, pessoal? Obrigado pela rosa, Giovanni. O que ele estava falando? Pessoal, ele estava falando assim, ó, o doutor da lei. Falou assim, ó, pessoal, deixa eles fazer o que eles querem. Porque se isso aqui, se o que eles estão fazendo é de homem, isso aí que eles estão fazendo não vai dar em nada. Já já o povo vai esquecer e vai se dispersar. E aí ele continua. Mas, se é de Deus, você não pode destruir eles, para que vocês não sejam achados lutando contra o próprio Deus. Pessoal, é o que eu sempre falo na live, tá? A gente às vezes, a gente não, mas muitas pessoas têm a mania de fazer o quê? De entrar em live, de ver tal pastor, de ver tal padre, de ver tal pregador e falar assim, esse cara é um falso profeta, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Travou? Voltou? Avisa se voltou, pessoal. Voltou? Voltou ou não? Voltou, fechou. Então eu vou só ler essa última parte aqui de novo, ó, porque faz sentido, ó. Ele disse o seguinte, ó: não façam nada com esses homens, deixe eles, porque este conselho ou esta obra é de homens, e isto vai acabar em nada. Ou seja, ele está falando, se for de homem o que eles estão fazendo, não vai dar em nada, pessoal. Deixa eles ficar pregando em nome de Jesus lá. Mas ele continua. Mas se for de Deus o que eles estão fazendo, vocês não podem destruir eles, para que vocês não sejam achados lutando contra Deus. E aí o que eu falei? Eu falei o seguinte, que hoje em dia, pessoal, a gente, e eu falei, e aí eu corrigi, não é a gente, né? Mas muitas pessoas têm a mania de ver um pastor pregando e falar, é um falso profeta. Ou ver um pregador e falar, é um falso profeta. Ou ver um padre e acusar ele. As pessoas têm mania de fazer isso, tá? Ficar se levantando. E o que esse doutor da lei tá ensinando pra gente aqui, que serve até os dias de hoje? Que se não for de Deus o que aquela pessoa tá fazendo, aquilo vai acabar em nada. Porém, se aquela pessoa for de fato de Deus e levantada por Deus, e você tá chamando ela de falso profeta, e você tá querendo destruir ela, você vai fazer o quê? Você vai se achar lutando contra o próprio Deus, porque foi Deus que levantou aquela pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Tá vendo, pessoal? Ó, o Valdemar falou, interessante esta ocorrência. E a este falou com sabedoria. Verdadeiramente, Valdemar. Raciocínio lógico, justamente, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se levanta contra. Porque às vezes é uma pessoa que foi levantada por Deus e você, ao falar mal dessa pessoa, você está se levantando contra o próprio Deus, tá? Você está se levantando contra a obra de Deus. Então toma cuidado. E concordaram com ele. E, chamando os apóstolos, os açoitaram. Poxa, eu achei que não iam fazer nada. Então eles não entenderam nada que o cara falou, né? Os açoitaram. E lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Então, basicamente, eles ignoraram o que o doutor da lei falou. Ele era muito respeitado, mas eles ignoraram o que ele falou. Pra vocês verem que os caras eram duros de coração, né, pessoal? E eles partiram da presença do conselho e, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. Ou seja, eles apanharam e ainda assim saíram felizes de lá, porque eles sofreram por causa do nome de Jesus. Então eles se sentiram felizes por isso. E diariamente no templo e em cada casa, eles não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo, pessoal. Pessoal, hoje a gente leu do capítulo 1 ao 5. A gente vai encerrar por aqui. A gente vai falar, eu vou virar aqui a câmera pra mim, pra vocês me verem, que a gente vai bater um papo agora, mas antes de eu encerrar a live, tá? A gente vai conversar um pouquinho aqui. Opa, peraí. E a gente vai bater um papo, tirar as dúvidas de vocês, a gente pode conversar um pouco sobre o que a gente falou hoje. Lembrando que essa live ela vai ser na íntegra, eu vou colocar ela na vermelhinha, tá? No meu canal. O link tá na minha bio, quem quiser assistir ela depois do versículo 1 ao 5, eu vou colocar lá, tá? Deixa eu só agora virar aqui a câmera pra mim. Bárbara, hoje é só. Hoje eu tô com uma dor nas costas aqui. E amanhã eu vou posicionar tudo melhor, vai ficar tudo melhor pra gente, pessoal. Tem que virar aqui minha cara agora, né? Deixa eu ver se eu consigo. Pra vocês conseguirem me ver. Virar sentido horário.
Pronto. Pera aí, pessoal, tô posicionando. Agora eu tô de óculos, hein, povo? Agora eu tô inteligente. Agora eu tô de óculos. Quem usa óculos é inteligente, não é isso? Agora eu sou inteligente, pessoal. Ai, eu nunca tinha usado óculos antes, pessoal. Agora eu tô precisando usar. Tô posicionando aqui. Pronto. Deixa eu ver. Deixa eu subir um pouquinho. Ficou daquele jeito, né? Não ficou muito bom, não. Mas é só pra gente finalizar a live. Pra gente fazer a oração de finalizar a live, como a gente sempre faz, né? Aquela oração pra finalizar. Dá pra vocês me ver, né? Dá pra vocês me ver, dá pra vocês me ouvir. Então, pessoal, vamos ver o que vocês estão falando aqui, ó. E se levantar contra o João Batista chama de raça... Contra o que o João Batista chama de raça de víboras. A gente tem que falar o que é certo, tá, irmão? Se a gente tá vendo algo que tá sendo pregado errado, algo que não é a sã doutrina, a gente deve falar sim. A gente deve falar que aquilo não é verdade, tá? Que nem o Vitor perguntou aí. Quando terá uma live tão boa quanto esta? Se Deus quiser, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta, não sei se vai ser tão boa como essa, mas a gente vai voltar amanhã. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. A Bárbara falou, já, que live maravilhosa, Deus abençoe sempre você, obrigado, Betânia. Fui fazer janta, perdi boa parte da live, a gente tá encerrando agora, Camila. Boa noite, seguidora nova por aqui, seja bem-vinda, Rosilda. Então, pessoal, deixa eu ver um pouquinho mais pra trás pra enquadrar melhor aqui. Aí, acho que dá pra vocês me ver já. Então, pessoal, a gente vai encerrar a live por aqui hoje. Foi uma honra estar aqui com vocês, tá? Foi uma bênção. Amanhã a gente vai voltar, se Deus quiser. Muito bom, primeira vez aqui, gostei. Seja bem-vindo então, irmã. Camila, obrigado aí pela rosa, tá? Anne, amanhã a gente vai abrir 10 horas da noite. Amanhã, pessoal, eu não vou falar com você. Amanhã vai ser uma live muito especial. Por quê? Porque amanhã a gente não vai continuar o capítulo 6, tá? A gente vai continuar o capítulo 6 depois de amanhã. Por quê? Porque amanhã eu vou postar um vídeo falando sobre a música, sobre músicas, o poder da música na nossa vida, como que a música influencia. E eu vou dar uma perspectiva nova para vocês sobre o que de fato é música. Então a live amanhã vai ser sobre esse vídeo que eu vou postar amanhã. Eu vou gravar amanhã, eu vou postar e aí amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Qual é o poder da música na nossa vida? Quem criou a música? Tá? Qual é a intenção da música? O que de fato é a música? A música é um monte de coisa batendo ao mesmo tempo, que tem um som bonitinho. O que é a música? Pessoal, lembra-se que o mundo é espiritual, por mais que a gente vive no mundo físico, tudo é espiritual. E a música não é algo aleatório. É música, é pessoal batendo, O que é a música? E a gente vai falar amanhã de uma forma que provavelmente vocês nunca ouviram, tá? Pra quem não sabe, pessoal, eu fui produtor musical durante muitos anos. Eu tocava música eletrônica, eu era do mundo antes de Jesus me libertar. E eu quero trazer essa perspectiva pra vocês. Tá bom, pessoal? E a gente vai falar sobre isso amanhã. Sobre essa questão da música. Deixa eu ver o que vocês estão falando. E aí a gente vai finalizar, antes de eu finalizar a live, a gente vai fazer uma oração com todo mundo que tá aqui. Que é a oração de sempre, né? Que a gente sempre faz. Deixa eu só arrastar um pouquinho aqui. Aí. Que a gente sempre faz. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Ogremi falou, bom irmão, Deus abençoe o que você tem a dizer sobre a morte de pessoas que se suicidaram. Vai para o céu? Irmão, quem decide quem vai para o céu e quem fica é Jesus, tá? O que a gente sabe é que essas pessoas negaram o dom da vida, né, de Deus. Mas quem vai poder falar o que vai acontecer com essas pessoas é Jesus. Eu não posso dizer quem vai para o céu nesse sentido, tá? Só Jesus vai poder falar. Mas a gente não deve fazer isso, porque a gente está se rebelando contra o próprio Criador, né? Se Deus disse você vai ser vivo, você deve ser vivo. Entendeu? Se Deus quer tirar a sua vida, Ele mesmo vai e tira, Ele mesmo vai e recolhe. Então a gente precisa ser coerente, né? Pessoal, vamos lá. É o seguinte, por que eu vou encerrar a live agora e não vou continuar a live? Por um motivo muito específico. São 11h54 da noite e a minha mãe tá me ligando, tá? E a minha mãe não me liga esse horário.
e amanhã a gente só tem uma. Então valorizem a de vocês. Então se minha mãe tá me ligando nesse horário, é porque alguma coisa pode ter acontecido. Ela tem o marido dela, os meus irmãos estão lá na casa, então ela tá tranquila. Mas alguma coisa pode ter acontecido, tá? E eu quero saber o que é. Então eu vou finalizar agora com uma oração, tá? Essa live vai ficar na íntegra, na vermelhinha, no meu canal, se é que vocês me entendem. O link tá na minha bio do meu perfil. É só acessar lá e seguir lá, tá bom? Então vamos fazer uma oração aqui. Hoje, eu vou... Ô Gremi, você tá me ouvindo, ô Gremi? Você tá na live ainda, ô Gremi? Esse rapaz que chama ô Gremi, você tá na live ainda? Boa. Então, pra quem já me conhece, o que a gente faz? O final de live eu escolhi uma pessoa, e essa pessoa, por quê? Porque nós juntos aqui somos o corpo espiritual de Cristo. Então nós juntos aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma oração por uma causa, porque tudo que a gente pede, liga na terra, é ligado no céu. Tudo que a gente desliga na terra, é desligado no céu. Então a gente normalmente pode orar pelos órfãos, pelas viúvas, por libertação, por não ser enganado, cada um pede uma coisa. Então tenha sabedoria, porque você foi o escolhido. Sobre o que a gente vai orar hoje como igreja, como corpo de Cristo? O que a gente vai orar hoje? Responde pra gente aí. Jéssica, obrigado pela rosa, tá? Deus te abençoe. Que Deus nos livre dos maus pensamentos intrusivos. Ótimo, ótimo. Vamos lá então. Obrigado pela rosa, Camila. Deus abençoe. Vamos começar então? Pessoal, entrem em concordância com o que eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Meu Deus bom, bom Pai, te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço por essa live, agradeço por aqueles que você mandou aqui. Pai justo, hoje eu peço, assim como o nosso amigo Ogremi escolheu, para que o Senhor nos ajude a nos livrar dos maus pensamentos, os pensamentos intrusivos, que a gente aprenda a repreender esses maus pensamentos em nome de Jesus. Sempre que os maus pensamentos vierem, a gente dá a contrapartida deles. Se o mau pensamento vir dizendo que eu não sou merecedor, eu vou contra esse pensamento e digo, sim, eu sou merecedor em Cristo. Se esse mau pensamento diz que eu não sou perdoado, eu venho contra o pensamento de sim, eu sou perdoado em Cristo. Então, pessoal, que a gente possa ser essa pessoa, tá? Deus, eu peço que você, de fato, dê essa sabedoria para que a gente possa lidar com isso, lidar com os maus pensamentos e repreender esses maus pensamentos. Eu peço que você abençoe, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, que você dê a elas a sabedoria, visite elas essa noite, Pai, mostra para elas o seu amor essa noite, tá, Pai? Mostra para elas o como você é bom, o quanto você as ama. E, Pai, eu também eu peço que você consagre pra gente o nosso sono, porque já tá ficando tarde, né? O pessoal vai dormir já já. Então, quem tem insônia, Pai, dá uma boa noite de sono, um sono revigorante, manda os seus anjos para cuidar da nossa casa, tá? Eu te agradeço por mais um dia de vida, pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal, essa foi a live de hoje, agradeço pela presença de vocês, essa live vai ser postada na íntegra, a gente lê hoje do capítulo 1 ao 5 do Ato dos Apóstolos, e a gente vai colocar lá na vermelhinha, o link está na bio, basta você entrar lá no meu canal e seguir. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Como eu sempre digo, pessoal, pelo menos um de vocês, orem por mim antes de dormir, tá bom? Porque eu também tô me expondo bastante aqui, a batalha espiritual é forte. E é isso. Amanhã a gente volta a se falar. Qualquer coisa, me chamem no inbox, tá? Podem me chamar. Ah, e um último recado. Que eu arrumei. Agora sim, agora tô com a clean, agora vai. E aí, um último recado, pessoal. Que eu esqueci de falar pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho um livro. Esse livro chama O Coração de Davi, o Coração Segundo o Criador, que ensina pra gente como a gente tem um coração que agrada a Deus, tá? O link desse livro tá na minha bio. Esse livro ele tem um valor simbólico, porém, se você falar assim, olha Lucas, eu quero muito ler esse livro, Serpa, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema, você me manda uma mensagem que eu te mando ele gratuitamente. Se você puder e quiser contribuir, você compra ele. Eu tenho certeza que esse livro vai edificar a sua vida e vai gerar valor para sua vida, tá bom? Tá na minha bio, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Papai do Céu. Um beijo no coração.